Esse capítulo 5 é, de fato, a base do Sermão do Monte. Se compreendermos ele, nós vamos ter facilidade dos outros dois capítulos, sem sombra de dúvidas. Deixa aí sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Daqui um pouquinho nós vamos ler. Nós distribuímos este estudo desta noite em duas porções. Nós precisamos compreender, entender o máximo possível a relação de Jesus com o Antigo Testamento, a relação de Jesus com as pessoas daquela época, a relação de Jesus com a lei de Moisés e também a relação de Jesus com os escritos dos profetas. Jesus não estava estabelecendo uma nova lei, Jesus não estava trazendo uma nova forma de costume, Jesus não estava trazendo aqui uma nova religião, Jesus não estava introduzindo aos seus discípulos, a igreja que ele estava formando, de maneira alguma, uma nova regra. Não é isso, Jesus não estava fazendo isso. Nosso principal objetivo nessas ministrações, queridos, é compreender aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode repetir isso? Diga: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. O que nós queremos extrair destas palavras é exatamente o Espírito e não a letra. O que Jesus estava fazendo era isso. Jesus estava querendo que os discípulos que eram judeus, tão acostumados com a letra, tão pressionados pela letra, tão sobrecarregados pela letra que eles haviam aprendido, que esses mesmos pudessem receber o Espírito da palavra e não ficassem presos à letra, porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. E a religião, ela, sem dúvida alguma, ela nos leva muito à letra. E se nós não tivermos sensibilidade espiritual, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos critérios para estarmos diante de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando de Deus entendimento, direção, nós incorremos desse risco de sermos uma presa de uma lei, e sofrermos debaixo de uma lei que não é o propósito, não é a vontade da letra, que não é a vontade de Deus. Deus não quer nos prender na letra, mas Deus quer que conheçamos, experimentemos o Espírito da lei, o Espírito da palavra, o Espírito daquilo que Ele trouxe a nós. Mas para isso nós temos que saber o mínimo do contexto. Quando você for ler a Bíblia, procura ler um pouco antes, um pouco depois daquele versículo que te chamou a atenção. Isso vai te ajudar a entender o contexto de que aquele versículo está escrito. Porque se você pegar algo, uma frase isolada, um versículo isolado, você corre o risco de entender algo muito complicado, muito errado. É por causa disso que surge muitas vezes as heresias, porque as pessoas isolam alguma parte da Bíblia. E a Bíblia, na verdade, ela é um conteúdo completo, onde nós precisamos de buscar nela mesmo a própria interpretação. O Espírito traz a nós a revelação, sim. O apóstolo Paulo orou pedindo que Deus desse ao povo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da palavra. O Espírito nos revela, mas Ele nos revela à medida que nós vamos também conhecendo a letra da palavra. Mas quando nós entramos na letra da palavra, nós precisamos de perceber também e estudar o contexto que aquilo foi escrito. Precisamos
pensar também na história que aquelas pessoas viveram, que aquelas pessoas viveram naquele período, naquele momento. Porque a Bíblia, de fato, de verdade, não é simplesmente um livro religioso de práticas que alguém pode fazer ou não pode fazer. Até nos dias de hoje as pessoas às vezes ainda perguntam a nós: na sua igreja pode isso, pode aquilo? Pode fazer isso ou pode fazer aquilo? E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E à medida que nós crescemos na intimidade, na comunhão com Deus, não há necessidade de uma lista de regras, daquilo que podemos fazer ou não podemos fazer. Ao contrário, nós mesmos vamos perceber em Deus o que é bom, o que não é, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que convém a Deus ou não convém a Deus que façamos, o que convém a nós que façamos ou não convém que façamos também. Então, viver a vida cristã é muito mais do que obedecer a algumas regras. É muito simples e muito rudimentar essa questão de obedecer alguns critérios estabelecidos na religião. Mas a profundeza está em ter comunhão com Deus, em andar com Deus e mergulhar assim na sua palavra. Amém, queridos? Vamos ler aqui a primeira porção, capítulo 5 de Mateus, versículos 17 ao 20. Não penseis que vim destruir ou revogar a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? No Antigo Testamento, ou melhor, vendo Cristo e o Antigo Testamento, a relação de Jesus com o Antigo Testamento, nós vamos perceber que tudo que Jesus ensinava, ou estava ensinando, estava em completa harmonia com o Antigo Testamento. Jesus não estava ensinando alguma coisa que fosse contrária ao Antigo Testamento. Preste muito atenção nisso. Mas Jesus estava ensinando coisas que estavam em total discordância em relação à doutrina dos fariseus. Então Jesus não estava em desacordo com o Antigo Testamento. Jesus estava em desacordo com os princípios e a lei dos fariseus. A lei de Moisés é boa. A Bíblia diz que a lei é boa. Paulo fala que a lei é boa. A lei é boa. Mas os fariseus criaram dentro da lei ou sobre a lei um monte de coisas que sobrecarregou as pessoas e impunha isso sobre as pessoas. E a Bíblia diz que eles não eram capazes nem de tocar com um dedo, de tão pesado que eram aquelas coisas. Mas eles insistiam naquilo. É muito importante e até imprescindível entender que havia 3 classes de leis dentro da lei que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. Diga assim: lei moral, lei judicial e lei cerimonial. Também precisamos entender um pouco disso. Eu te aconselho a estudar sobre isso. A lei moral consistia
basicamente nos 10 mandamentos e em alguns outros princípios espalhados pela Bíblia. A lei judicial é a legislação para o relacionamento da nação de Israel, dos israelitas, uns para com os outros, com o seu próximo. E a lei cerimonial é a lei que envolvia o holocausto, os ritos, as cerimônias das reuniões, etc. e etc. A lei cerimonial, basicamente, era uma figura que apontava para a pessoa de Jesus. Preste atenção, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. No início, em Gênesis, a Bíblia já se refere à pessoa de Jesus, ao ministério de Jesus. Jesus viera a nascer aproximadamente 4 anos depois daquilo ali. E em Apocalipse, que não se cumpriu e se cumprirá completamente com a volta de Jesus, que ele ainda não voltou da sua segunda vinda, também está a pessoa de Jesus. Os profetas falavam de Jesus, centenas de anos antes de Jesus nascer. Então a lei e os profetas são coisas boas. E o Antigo Testamento não é ele todo a lei. Não é ele todo a lei de Moisés. A lei de Moisés basicamente está no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas o grande problema dos fariseus é que exatamente, principalmente na lei cerimonial, eles exageraram. Mas eles exageraram em todas as leis. Eles colocaram coisas além daquilo. É isso que a religião faz. Por que que as pessoas, vamos falar de nós, não é, queridos? Vamos falar de nós evangélicos. Por que que tem muitas igrejas evangélicas? Porque um passa a ter um entendimento diferente do outro. E aquilo passa a ser uma verdade tão absoluta para a pessoa, que ele então acha que precisa de abrir um ministério para ser diferente. Assim nasceu a igreja evangélica. Porque quando a igreja era a igreja católica romana apenas, o que havia? Houve exageros, houve erros, não é? E erros terríveis, onde então houve a reforma protestante. E assim aconteceu também com os fariseus, eles colocaram coisas que não deviam colocar. E isso trazia um sobrepeso às pessoas. Cristo lidou bem com o Antigo Testamento, ele não diminuiu o Antigo Testamento, pelo contrário, ele valorizou o Antigo Testamento. Ele viveu e ministrou em harmonia com o Antigo Testamento. E Cristo cumpre a lei e os profetas. Olha o versículo 17. Não penseis que vim destruir, que vim revogar, que vim acabar com a lei e com os profetas. Não, eu não vim fazer isso. Eu vim para cumprir, eu não vim revogar. Eu não vim desfazer da lei dos profetas. Agora, a palavra cumprir, aqui no original, significa de fato e de verdade. Concluir, não é acabar, não é destruir, mas é cumprir no sentido de obedecer. Obedecer até as últimas consequências. Quando Jesus disse, eu vim cumprir a lei e os profetas, eu vim para realizar a vontade de Deus até as últimas consequências. Esse é o cumprimento. Às vezes nós achamos que o cumprir é apenas praticar aquilo que a lei dizia que devia praticar. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que ele foi até as últimas, que ele iria até as últimas consequências. E as últimas consequências seria a sua morte de cruz. Porque já estava profetizado, já estava dito pelos profetas. E ele foi até as últimas consequências.
Versículo 18: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei, um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. 19: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus disse que a lei não podia ser alterada. E sabe por que a lei de Deus não pode ser alterada? Porque ela é eterna. A lei é eterna. No Salmo 119, diz que a palavra de Deus está firmada eternamente nos céus. A palavra de Deus está firmada eternamente nos céus. E em João capítulo 1, versículo 1, a palavra diz que no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. E o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus não passou a existir a partir do momento que Maria ficou grávida. Jesus já existia na eternidade. Jesus é eterno. Amém? Jesus é eterno. Ele não passou a existir apenas depois que Maria ficou grávida. Então Jesus veio e cumpriu toda a lei e todos os profetas. Jesus fala sobre a justiça, que devemos ter uma justiça maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Olha o versículo 20. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, quem eram os escribas? Nas palavras anteriores eu esclareci um pouco sobre isso. Os escribas eram aqueles que faziam cópia, escreviam os textos da palavra. Eles faziam cópias para que a palavra fosse preservada. Você sabe que naquele tempo não tinha computador, né? Que ainda tudo era muito rudimentar. Os escribas escreviam nos pergaminhos, tudo à mão, e as cópias eram feitas manualmente. E eles viviam por conta de escrever. Então os escribas sabiam praticamente de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sabia completamente de cor. Porque eles escreviam aquilo, eles passavam o dia todo fazendo aquilo. Eles eram entendidos, eles compreendiam. Porque eles viviam e se dedicavam toda a vida em função da lei. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles perseverantes na lei, mas que eram muito radicais. Eles eram muito cuidadosos e até muito bem intencionados. Eu acredito que eles eram bem intencionados. Assim como muitos homens de Deus se equivocam, mas bem intencionados. Assim muitos fundadores de religiões também, bem intencionados, mas equivocados, não é? Não basta ser bem intencionado, tem que estar em linha com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. E os fariseus bem intencionados, conhecedores da lei, praticantes da lei, cuidadosos da lei, mas com isso eles agregavam mais coisas ainda. Eles criaram mais regras sobre a lei. E para eles, por exemplo, eles queriam tanto ser santos e aplicar santidade sobre as pessoas, que para eles a pessoa tinha que lavar as mãos antes de comer, senão a pessoa era considerada imunda. Tá certo, tem que lavar as mãos mesmo, né? É importante lavar as mãos mesmo antes de comer. Mas isso não te faz mais santo ou menos santo. Isso é uma questão de higiene.
Uma questão de bom senso, não é verdade? E eles tinham isso. Eles queriam ser tão justos, preste atenção nisso, que eles davam o dízimo de todo o ganho que eles tinham. Mas eles não se contentavam nisso, porque ainda se sentiam condenados, e dava o dízimo até da hortelã e do cominho que eles plantavam no fundo do quintal. Olha como eles eram bem intencionados. Mas com isso se equivocaram e começaram a pôr sobre as pessoas peso que as pessoas não podiam suportar. Fazer pressão sobre as pessoas que as pessoas não podiam suportar. Em geral, a Bíblia ensinava para aquela época, entende? Que a pessoa devia jejuar uma vez por ano, pelo menos. Eles não, jejuavam 2 vezes por semana. E impunham isso sobre as pessoas também. Algo muito bom, mas isso não pode ser uma lei. Não é isso que faz com que você agrade a Deus. Não é isso que significa que você está alinhado com a vontade de Deus. É bom, mas isso não te dá salvação. Não é isso que transforma a sua vida. Isso não substitui o sacrifício de Jesus Cristo para você, para com você. Na verdade, isso se tornou para os fariseus uma questão de justiça própria. E o que Jesus está ensinando é que o reino de Deus envolve o coração. Uma boa definição, queridos, uma boa definição para a religião é o seguinte: é aquilo que a pessoa é, ou aquilo que ela faz na solidão. Aquilo que ela faz na solidão, aquilo que ela é na solidão. O seu nível, o nosso nível de cristianismo não é medido aqui na hora do louvor e da adoração. Nosso nível de cristianismo não é na hora do acampamento, né? Onde o fogo caiu lá, né? As mulheres foram queimadas, sapecadas pelo Espírito Santo lá. Foi uma bênção. Mas o nível de nosso cristianismo, na verdade, lugar que nós somos mais medidos, é no lugar mais solitário. Talvez lá na nossa casa, só com a nossa família. Os pais com os filhos, os cônjuges. E mais ainda, maior medida, a medida mais exata é aquela de quando nós estamos sozinhos. Sozinhos em casa, sozinhos na internet, sozinhos na televisão. É ali que nós somos medidos de fato e de verdade, nós somos conhecidos de fato e de verdade. Melhor usar essa palavra, conhecidos de fato e de verdade. Porque o que Jesus está demonstrando aqui é uma questão de coração. E os fariseus estavam preocupados com regras, com normas, com o que pode fazer, o que não pode fazer. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, mas fulano não é crente? Ué, mas crente pode? Na sua igreja pode? Não é uma questão disso. Não é uma questão disso, queridos. É uma questão do meu coração, do seu coração com Deus. E à medida que nós nos envolvemos com Deus, nós vamos sendo transformados. O apóstolo Paulo fala que à medida que nós vamos contemplando o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E o que é contemplar, se não parar diante de Deus? Estar mirando o Senhor o tempo todo, vendo o Senhor o tempo todo. Não é dar uma olhada e fugir os olhos, mas contemplar o Senhor para ser transformado. É quando conseguimos contemplá-lo
todo o tempo na nossa vida. À medida que mais contemplamos, mais transformados nós somos também. Amém? A segunda parte desta porção, 21 ao 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar ou irar contra seu irmão será réu de juízo. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Guarde isso, o que foi dito aos antigos. Jesus repete, não só aqui no Sermão do Monte, mas em outras passagens também. Jesus repete também que foi dito aos antigos: não matarás. Foi dito aos antigos: não matarás. Foi dito aos antigos: não adulterarás. Não jurarás em falso. Não cobiçarás. Tantas coisas foram ditas nos 10 mandamentos, em toda a lei. Jesus está dizendo isso a eles, fazendo eles lembrar sobre isso. Vocês se lembram, talvez de ouvir dizer, não viveram isso, que os sacerdotes católicos, há muitos anos, fazia toda a homilia, era ministrada em latim. Quem sabe disso? Era ministrada em latim. E muitas das vezes, ou não sei se todas as vezes, ainda de costa para o povo. Agora você imagina, o povo mal sabia o português. Aí vai receber uma ministração no idioma que não conhece. Que proveito tem isso? Não é verdade? Mas preste atenção nisso, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia, o povo havia perdido o costume de falar o hebraico, e o povo agora falava o aramaico. E da mesma forma, esse povo também não podia mais compreender direito e ler direito as leis. E quando ouvia falar, já não entendia bem. E essa foi uma boa oportunidade para os fariseus usarem desse expediente para poder inculcar nas pessoas regras e normas que não procediam da essência da lei. A lei não é ruim. Ruim é o que os fariseus fizeram com ela. Preste muita atenção nisso, queridos. Hoje nós temos pregadores de todos os perfis, de todas as maneiras, em todos os lugares. E você tem o direito de ouvir, mas você tem a necessidade e deve ter a responsabilidade de conferir na palavra. Você não pode, de maneira alguma, apenas ouvir dos outros. Você precisa de ler a Bíblia, você precisa de ouvir a palavra do Espírito Santo na sua vida. A ordem de Deus é medite na palavra dia e noite. E nós somos uma geração que vivemos um tempo de tecnologia, onde as coisas são muito fáceis, são muito rápidas, mas nós
temos às vezes dificuldade de pararmos, de estarmos um tempo com Deus e de ouvir de Deus. Sei que os irmãos estão me ouvindo agora, porque os irmãos acreditam em mim e confiam em mim, senão não estariam aqui, não é verdade? Não sei se alguém é diferente, será? Vou perguntar não, né? Quero passar vergonha também não. Mas eu faço de tudo para trazer aos irmãos o melhor de Deus, dentro das minhas limitações, dentro do que eu sou, do que eu tenho, do que eu conheço, do que eu sou em Deus, do que eu alcancei. Mas estou muito distante, irmãos, de ser o único. Estou muito distante de ser, infinitamente distante, de ser o dono da verdade. E há coisas que Deus de repente fala comigo, para aplicar na minha vida, que de repente não fala para você. Mas fala para você aplicar uma coisa e de repente não fala para mim. Entende isso? Então nem tudo que é ruim para um é ruim para outro. Ou bom para um é bom para outro. Então a vida cristã é essa liberdade no Espírito também. Se nós andarmos em comunhão com o Espírito, em comunhão com Deus, dificilmente vamos errar, queridos. Agora, se nós ficarmos ouvindo aqui e ali, não ouvirmos de Deus, aí vai ter confusão. Pode saber que vai ter confusão, porque um fala de um jeito, outro fala do outro. E a experiência de uma pessoa não pode tornar doutrina para ninguém. E é isso que acontecia com os fariseus, e é exatamente isso que Jesus estava falando. Então, volto a repetir, que nós precisamos de entender que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, meus irmãos? Jesus tinha aqui um desejo profundo de mostrar o verdadeiro sentido e a intenção da lei. E o verdadeiro sentido e a intenção da lei, corrigindo assim os erros dos fariseus. Jesus não estava destruindo a lei, mas ele estava consertando aquilo que os fariseus ensinavam erroneamente em relação à lei. Por exemplo, os fariseus consideravam uma pessoa homicida se ela literalmente tivesse matado uma pessoa. Ou melhor, eles só observavam a lei se alguém tivesse matado mesmo uma pessoa. Ali aplicaria a lei sobre aquela pessoa. Jesus disse, a lei diz e vocês dizem que quem matar é homicida, não é? Mas eu digo, aquele que odiar o seu irmão já é homicida. Está vendo a diferença? Olha a diferença. Jesus está trazendo uma profundidade, um entendimento. Que a lei tem algo no coração que eles não tinham entendido, que eles não tinham revelação. Então quem matar está sujeito a julgamento. Mas Jesus diz, só de irar contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento. Olha só de irar com seu irmão está sujeito a julgamento. Não precisa de trucidar o irmão, não precisa de cortar o pescoço, não precisa de tirar a alma dele, só de irar. Percebe a profundidade? Por isso que eu disse domingo passado, que não é difícil viver o que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. É impossível viver humanamente dizendo. Só podemos alcançar esse nível por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Não é uma questão de esforço, não é uma questão apenas de querer, é uma questão de algo sobrenatural que acontece na nossa vida quando nós recebemos Jesus,
recebemos a graça do Senhor, a graça nos envolve, nos toma, e nós tornamos então pessoas transformadas. Amém, meus irmãos? Então o padrão de Jesus é um padrão muito alto. Parecia, se você vai olhar a letra, parece que o padrão dos fariseus era alto, mas o de Jesus é muito mais alto ainda. Muito mais alto. Porque se você obedece à lei, mas com o coração equivocado, não vai adiantar. Se você obedece às regras, mas no seu coração não há amor, no seu coração não há sinceridade, você está infringindo o mais profundo da lei. Não adianta. Eles ensinavam, e na lei diz, que um adultério consumado fisicamente também era um problema sério. As pessoas deviam ser apedrejadas. Não é? Mas aí Jesus vem e fala, só de olhar para uma pessoa com um olhar impuro, alguém já adulterou com ela. Não precisa de consumar, não precisa de ir para a cama, não precisa ter relação sexual para configurar adultério. Só de olhar com a intenção impura já adulterou, diz-se Jesus. Jesus disse também que é do coração que saem os maus desígnios, não é? Mateus 15:19. Que é do coração que saem os maus desígnios. Esses maus desígnios estão incluídos ali homicídios, adultério, mas também ali está incluído inimizade, contenda, furtos, blasfêmias. Olha só. Inimizades, contendas, na mesma lista de Jesus. Então, queridos, Jesus está mostrando que não é praticando a lei, mas é tendo um coração transformado, que nós vamos agradar a Deus. Amém? E aquilo do que se pode ou não pode, à medida que nós crescemos, nós vamos entendendo e abrindo mão de um montão de coisa. Um montão de coisa. E muita gente não entende a questão da graça e do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E muitos não estão na igreja porque vê defeitos na igreja. Porque um dia teve um entendimento equivocado que na igreja as pessoas são perfeitas. É exatamente o contrário. Só está na igreja quem não é perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui. Nenhum perfeito. E é exatamente porque não somos perfeitos é que nós buscamos a Deus, que nós viemos estar com os irmãos, que nós viemos ouvir a palavra de Deus, porque nós precisamos ser transformados. E só Deus para nos transformar. Pastor, você está justificando os erros e os pecados das pessoas? De maneira alguma. Não estou justificando ninguém, mas quem sou eu para condenar alguém também? Mas estou aqui motivando os irmãos a ler a Bíblia, a ter comunhão com Deus, a crescer no Senhor, a ter afinidade com o Senhor, porque na afinidade com Deus você vai ser influenciado por Deus, e você vai ser contagiado por Deus, e vai ser transformado por Deus. Porque aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós convivemos, isso influencia a nossa vida. Por isso Jesus disse que lavaria os pés dos discípulos, e Pedro queria que fosse lavado completo. Jesus, não, basta lavar os pés, porque vocês já tomaram um banho. Significa que quando nós encontramos a graça de Deus, somos tomados pela graça de Deus, nós somos lavados. Mas no caminhar do dia a dia, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, ou até mesmo em casa, ou na rua caminhando, alguma coisa acontece que de certa forma empoeira os nossos pés, ou contamina alguma coisa na nossa vida. E nós voltamos para o Senhor, nós voltamos para o seio da igreja, para lavar os pés uns dos outros. Estarmos na presença do Senhor, para sermos lavados novamente.
A justiça da lei, meus queridos, nem a justiça do homem poderia resolver a questão do pecado da humanidade. Somente a justiça do céu. Somente a justiça do céu. Nós sabemos naturalmente, culturalmente, religiosamente, que se alguém tem relação sexual fora do casamento, é configurado adultério. Mas Jesus disse, mas se olhar para uma pessoa com intenção impura, já adulterou também com ela. Entende o quanto isso é delicado, irmãos? Nós não conhecemos a mente uns dos outros, o coração dos outros, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. E quando ouvimos que alguém cometeu algum desatino desses, às vezes nos escandalizamos, irmãos. Às vezes, depois de tantos anos de pastor, nós só entristecemos, já não ficamos escandalizados com mais nada que acontece, sabe, irmãos? Não me escandalizo com mais nada que acontece. Me entristeço, mas não escandalizo mais, porque já conheço um pouco do ser humano. Vocês não sabem, 30 e lá vai pedrada. Quanto? De 85, 34 anos de ministério pastoral. Muita coisa já presenciamos, já vimos, já acompanhamos. Não dá para escandalizar mais, irmãos. Se eu fosse contar para os irmãos o que eu sei que acontece em outras igrejas, vocês iam dizer, não é possível. E se eu falar, e aqui, pastor? Se eu contar, vai todo mundo embora. Estou brincando, também não é assim não, né? Mas já aconteceu coisas terríveis, irmãos. Alguns ficam sabendo de algumas partes, mas tem coisa que ninguém nunca ficou sabendo. Só eu e minha esposa. Por isso nós estamos assim, velhinho, acabado. Brincadeira, também não me sinto assim, velhinho, acabado não, irmãos. Misericórdia. De jeito maneira, né? Na verdade, queridos, o estado de santidade, ou melhor, a santidade é uma questão de estado de coração, não é uma questão de práticas que eu tenho, de conduta que eu tenho. Para os fariseus, ser santo era uma coisa, para Jesus, ser santo é uma questão de um coração transformado e trabalhado. Por isso que Jesus disse, quando estava falando para um grupo, e as crianças estavam vindo, e as pessoas enxotando as crianças, disse, não façam isso, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus disse, se não tornares como uma criança, de maneira alguma poderá ser salvo. O que é isso? Criança tem pecado, irmãos? Criança tem pecado? Criança é pecadora? É, criança já nasce pecadora. Mas a criança tem uma coisa. Ela é ingênua, ela é simples, ela não é maliciosa. Ela chora aqui, entristece aqui, briga aqui com o coleguinha. Daí um segundo, ela já está rindo e abraçando e brincando com aquele coleguinha. É isso da criança que o ser humano precisa. E nós vamos crescendo e vamos perdendo isso. E vamos ficando brutos. Não é verdade, irmãos? Aí tem o histórico de vida, cada um tem o seu histórico de vida. Não é? O que aconteceu na sua infância, o que acontece na sua vida. Isso embrutece o ser humano, eu sei que embrutece. Mas para isso Jesus veio. Né? Jesus veio, morreu na cruz para dar a nós esta libertação e esta salvação tremenda e poderosa. Amém, queridos? A letra mata, mas o Espírito vivifica.
A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou. Amém? A lei é boa, porém mata quando ausente está o Espírito dela.